Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre Lucas 16, especificamente uma parte de Lucas, que é a parábola do mordomo infiel. Nós vamos fazer um estudo dentro do possível aqui, falando algumas coisas relacionadas ao contexto. Que Deus nos abençoe e logo mais iniciamos com uma oração. Obrigado, Pai, por mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra. Nos livre de todos os males, nos auxilie, nos dê a Tua sabedoria para que possamos falar e viver a Tua mensagem a esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nós não vamos analisar palavras no seu original, mas nós vamos fazer basicamente um estudo inicial, vamos dizer assim, dentro do contexto de Lucas 16. Então, vamos começar. Bom, primeiro vamos ver aqui o contexto de Lucas 16, o contexto anterior. Ele está em Lucas 15. Lucas 15, se você olhar, olha só. Chegavam a eles todos publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. E aí ele propôs uma parábola. Então ele começa falando parábolas. E aí ele fala das 100 ovelhas. E aí ele continua, né? Depois ele fala das 10 dracmas, veja, que se ele propôs uma parábola, então a continuação também é parábola. Então a parábola das 10 dracmas. E depois diz, certo homem tinha 2 filhos. Veja que o contexto anterior é de uma parábola. Então, existem aqueles que defendem que essa história teria sido uma história real, mas o contexto aqui é de uma parábola. Jesus até pode ter se utilizado de algo que ocorreu para desenvolver a parábola, não é? Algo que efetivamente tenha ocorrido. Mas o contexto aqui é de parábola. A primeira é uma parábola, a segunda é uma parábola, a terceira, possivelmente uma parábola, que ainda que baseada em uma história real. Então, ou seja, ele pega uma história que teria ocorrido e, sem citar nomes, transforma isso em uma parábola, não é? Mesmo citando nomes, óbvio que pode se referir a uma parábola também. Mas aqui, nós temos aqui, o contexto é de Jesus contando parábolas. E da mesma forma que ele desenvolve a primeira, ele desenvolve a segunda e a terceira. E aí, você já deve conhecer as parábolas, né? A parábola das 100 ovelhas, a parábola das 10 dracmas, a parábola do filho pródigo, que é o filho gastão, que desperdiça aquilo que o seu pai concede a ele, né? Ele antecipa o direito de sua herança e vai lá e desperdiça o que seu pai deu a ele e depois volta arrependido. Então veja uma relação que nós já temos aqui. Olha, alguém que vai, exige do seu pai a herança, desperdiça essa herança e depois volta e diz ao pai: olha, eu desperdicei a chance que o Senhor me deu, estou arrependido, e o pai o aceita. E aí nós então entramos em Lucas 16. Então esse é o contexto anterior de Lucas 16. O contexto posterior vai entrar inclusive na parábola do rico e Lázaro, né? Então nós vamos aqui falar especificamente da parábola do mordomo infiel. E dizia também aos discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, ou seja, o homem rico, né, contratou um administrador, e esse administrador estava sendo acusado de desperdiçar os bens do homem. E aí veja o que a história fala. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O que é isso? O que estão dizendo a seu respeito? Ou seja, é verdade isso? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então veja. Ou seja, havia uma acusação, possivelmente aqui dentro desse contexto haviam evidências de que ele estivesse fazendo algo errado. E aí o administrador disse de si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que hei de fazer para que quando for desapossado da mordomia, ou seja, quando perder meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Então veja, Ele não estava disposto a se arrepender pelo que fez com o seu senhor. Ele não estava disposto a pedir uma nova chance,
tentar reverter a situação. Ele falou: olha, eu vou perder o meu emprego, então pelo menos vou viver do auxílio das pessoas. E aí chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite. Ele respondeu: toma sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele: escreve. Toma a conta, escreve 80. Então, veja só. A parábola ela já começa falando de um furto, né? Podemos dizer assim, um desvio de verbas, né? Um furto, desvio de verbas a qual ele era responsável, estelionato. Então veja, vamos classificar aqui como um furto, ok? Ele estava desviando os bens do seu senhor, desperdiçando os bens do seu senhor. E aí, quando ele fica sabendo que o seu senhor está para demiti-lo, ele começa a fazer o quê? Negócio fraudulento. Ele começa a usar as pessoas que estavam devendo para fazer negócio fraudulento com ele, porque ele não estava disposto a fazer nenhum tipo de trabalho depois que saísse dali. E aí então ele começa a fraudar negócios, ou seja, ele começa a mentir, fala: olha, você vai dizer que fez isso, mas olha, você deve tanto, vai escrever tanto. Então, ou seja, ele começa a fazer um negócio fraudulento com essas pessoas. E o que a história da parábola nos dá a entender é que essas pessoas aceitaram essa fraude. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato em si do que os filhos da luz. Então, posteriormente, nós podemos fazer uma análise mais cuidadosa do texto original, do que estaria escrito, mas vamos pensar o seguinte: o Senhor sabe que o seu administrador é desonesto, está a ponto de demitir, e ele vai frauda as coisas para fazer de conta que está apresentando as contas do seu negócio adequadamente, corretamente, por exemplo, né? Então, porque qual a intenção disso? A intenção disso era evidentemente fazer o quê? Era forjar, fraudar, fazer de conta que a dívida estava de acordo com o que ele estaria apresentando ao seu senhor, por exemplo. Então ele diminui a dívida de cada um, beneficia a pessoa que estava fraudando e ainda convence o seu senhor de que ele estava de acordo com as contas, por exemplo, né? E diz que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Então veja, louvou o Senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Bom, nós podemos considerar duas opções aqui. A primeira opção era que o Senhor elogiou o administrador desonesto por ter sido enganado, por não saber que efetivamente ele havia fraudado, porque a intenção de uma fraude, obviamente, é enganar. Se você pede para as pessoas mentirem a respeito daquilo que elas devem, para ajustar as contas que você fez, para ajustar aquilo que você teria apresentado, por exemplo, para o Senhor, então você está fraudando. Então nós temos a possibilidade dele não simplesmente ter elogiado o administrador por não saber do erro que o administrador cometeu. E a segunda mesmo tendo descoberto que o seu administrador havia fraudado, ele teria, por exemplo, elogiado a astúcia do seu administrador. Por exemplo, eu tive prejuízo com ele, mas eu posso usar a astúcia dele para, por exemplo, enganar outras pessoas. Então veja, nós temos, não vamos entrar a fundo nisso, vamos pensar nessas duas possibilidades. De qualquer forma, nós temos aqui o quê? Uma parábola em que o administrador, ele desvia dinheiro do seu senhor, depois disso frauda documentos para enganar esse senhor. E aí Jesus diz: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. É evidente que isso é uma ironia que Jesus está usando. Por quê? O próprio Jesus havia dito que ele não veio anular o que foi escrito
é o que havia na lei, nos profetas e, consequentemente, nos escritos. Ele não veio anular a Torá, ele não veio anular os profetas maiores e menores, ele não veio anular os escritos. Se ele não veio anular, mas cumprir, e como nós estudamos num estudo, por exemplo, sobre o batismo, quando ele foi se batizar, é importante que se cumpra toda a justiça, ou seja, os mandamentos não foram anulados a partir do seu batismo, então ele está dizendo cumprir no sentido de obedecer, de dar o verdadeiro sentido e por aí afora. Então vemos que ele conta uma parábola em que a pessoa é elogiada por ter feito coisas erradas. E aí depois ele fala, olha, para que quando essa riqueza do mundo ímpio acabar, eles possam receber vocês nas moradas eternas. É óbvio que essas pessoas não iriam receber ninguém nas moradas eternas, porque sendo ímpias, todas as pessoas que tivessem estudado a Torá, que tivessem estudado os profetas, os escritos, sabiam que o prêmio da impiedade estava longe de ser a eternidade. A Bíblia associa a impiedade com a desgraça, associa a impiedade com a perdição, com o engano, com o erro. Então a Bíblia não associa a impiedade com nenhuma possibilidade de salvação, a não ser pelo arrependimento. Então nós podemos enxergar aqui a princípio o verso 9 como uma ironia. Usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então veja, evidente que ele está dizendo o quê? Ele está se referindo ao quê? À parábola que ele acabou de contar. Ora, se aquele administrador era infiel com algumas coisas, imagine como ele seria infiel e como ele seria desonesto se fosse dado a ele mais coisas. E aí ele diz, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que confirma que o verso 9 teria sido o quê? Uma ironia. Se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fosseis fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, ou seja, ele está falando, olha, não tem como você crescer financeiramente nesse mundo sendo infiel e ao mesmo tempo querer servir a Deus. É isso que ele está dizendo. Então, nós vemos que a parábola do administrador infiel, ela é uma parábola atípica em relação às outras coisas que Jesus ensinou. Ou seja, ele fala essa parábola e depois ele termina ironizando, né, dizendo, olha, ele está como se ele estivesse dizendo, muitos aqui estão fazendo isso, achando que podem enganar a Deus. Deus os coloca como administradores das coisas eternas e eles são desleais e acham que vão conseguir alguma coisa. Ou seja, não tem como fazer esse tipo de barganha com Deus, né? Assim como ocorreu ali na parábola do administrador infiel. Então, ele está deixando evidente para eles o que, olha, não tem como vocês dizerem que servem a Deus, terem cargos de confiança sob o pretexto de servir a Deus e desonrarem a Deus nas coisas que fazem e ainda serem salvos. Não tem como agir como um ímpio, sem nenhum arrependimento, e ainda achar que vai estar nas moradas eternas. E aí nós temos o verso 14 que diz o quê? Os fariseus que amavam o dinheiro, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Ouvindo isso, zombavam de Jesus. E aí Jesus diz, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Então ele está deixando bem claro para eles, ou seja, ainda que as pessoas não consigam perceber os erros que vocês cometem, as más intenções, a impiedade com que vocês, que se colocando como administradores de Deus, erram, agem de forma desonesta espiritualmente e materialmente falando, ele fala, Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Que entre os homens é elevado, perante ele é abominação. E aí ele fala aqui, ele se refere a João, né? Ali os profetas profetizaram até João.
Nós já comentamos sobre esse verso, que ele não está dizendo que o último profeta foi João, né? O próprio livro do Apocalipse é uma evidência disso, de que o último profeta não foi João o Batista, por exemplo, né? E nem muito menos que parou em João o Batista no Apocalipse, que não pudesse haver profetas nos últimos dias, não é? Nós percebemos isso no próprio discurso de Pedro, não é? E não só no discurso de Pedro, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, né? Além do fato de que havia também profetisas, né? Mulheres, donzelas que profetizavam lá, segundo o relato de Atos. Então, por esses e outros motivos, evidente que isso não se refere ao término em João, mas Jesus está aqui reforçando, olha, até João vocês tiveram profetas que efetivamente queriam trazer a mensagem como ela deve ser transmitida. E desse tempo em diante, a partir daí estão sendo pregadas as boas novas e todos tentam forçar a sua entrada nele. Então ele está deixando claro que não tem como essas pessoas terem acesso à eternidade, à salvação, se não houver uma mudança no comportamento delas. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. E aí ele fala aqui da questão do divórcio, aí depois ele fala aqui da parábola do rico e Lázaro, em que ele termina dizendo, olha, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nós vimos aqui rapidamente o contexto anterior, parábolas, o contexto posterior, parábola também do rico e Lázaro, que tem a ver com a questão de alguém que, se dizendo um servo de Deus, vive de forma a esbanjar, a desperdiçar, a não se preocupar com os outros, e ao final das contas ele não está entre os salvos. Da mesma forma, nas parábolas anteriores, ele fala daquele que se perdeu e foi achado. Inclusive, no caso, quando ele fala, por exemplo, da ovelha perdida, da dracma perdida, e no caso do filho pródigo, ele já muda o discurso, ele já fala, olha, já não é uma questão de ir atrás do filho pródigo, ele sabe o caminho, ele sabe como voltar, ele não está como os outros, sem saber como voltar, então cabe a ele voltar, né? Na parábola do filho pródigo, o filho retorna, mesmo quando ele está lá distante, o pai corre até ele, o pai espera que ele retorne, não é? Então nós vemos aí Jesus construindo todo o raciocínio a respeito da necessidade de arrependimento, de reconhecer que está perdido, de reconhecer que precisa mudar. Depois que ele fala essas parábolas, ele vai e conta a parábola do mordomo infiel, que é o oposto disso, né? De uma pessoa que durante a vida teve a oportunidade de se arrepender, o seu administrador chega até ele e fala, olha, eu ouvi que você está desviando, que você está desperdiçando meus bens, que você está me enganando, né? Então, ou seja, fraudando documentos, gastando mais do que deveria. E aí ele faz negócios fraudulentos com os devedores para que eles se beneficiem e para que ele esconda ali, jogue para debaixo do tapete o desvio de verbas que ele estava fazendo. Estava sendo um mau administrador, desviando o dinheiro do seu senhor. E aí então Jesus termina falando da parábola do rico e Lázaro, em que ele diz que um homem viveu desperdiçando tudo e ao final se perdeu, ou seja, é como se ele estivesse ali dando o encerramento da parábola que ele iniciou. Então ele fala 3 parábolas de perdidos que são achados, que se permitem ser achados, fala no caso com a última parábola, que é a do filho pródigo, gastão, não é? Desperdiçador, que se arrepende, e depois ele muda o discurso. Então ele fala de pessoas que, reconhecendo o seu pecado, se arrependem. Depois ele muda o discurso, ele fala 2 parábolas em que pessoas vivem sem se arrepender dos seus erros, e que inclusive para esconder seus erros cometem mais erros. E aí aquilo que ele ironiza no verso 9, ele deixa bem evidente na parábola do rico e Lázaro, que não existem moradas eternas para essas pessoas que ganham ali a vida com a impiedade, com o engano, com o negócio fraudulento, com o furto, com a mentira, né? E só para ter uma ideia aqui, no verso 9 ele diz: por isso eu lhes digo, use a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses recebam nas moradas eternas. E veja que isso aqui fica evidente que é uma ironia quando nós olhamos as parábolas anteriores,
quando nós olhamos que Jesus, ele obviamente não defendia nem o furto, nem o negócio fraudulento, nem a mentira, nem nada disso, ele, para confirmar que isso é uma ironia, nós temos o verso 10 e o verso 11, que fala da necessidade de ser fiel no pouco para que se concedam muito, e que se não são dignos de confiança nas riquezas temporais, como vocês terão as riquezas verdadeiras, ou seja, a vida eterna, a salvação, as riquezas espirituais. E por fim, né, no verso 12 e 13, ele fala que nenhum servo pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Aí, com isso, os fariseus zombam dele, porque eles eram ambiciosos, segundo o relato do verso 14, e ele termina então com o verso 15, dizendo: olha, vocês podem parecer justos aos homens, mas Deus conhece o coração e sabe o que realmente passa no coração de vocês, e por que vocês estão zombando de mim. E aí, ele fala o verso 16, o verso 17, fala aqui da questão de se ter cautela em relação aos mandamentos. Aí ele cita o mandamento relacionado ao adultério, ou seja, então possivelmente havia algum problema muito grave ali com relação ao adultério. Nós temos esse relato, inclusive, quando se perguntam a ele com relação à carta de divórcio, etc. Então ele vai tocando nos assuntos que precisa, nas necessidades de reavivamento e reforma daquele grupo. E aí ele finaliza então com a parábola do rico e Lázaro, em que ele fala: olha, mas de nada adiantará se assim como esse rico que se perdeu, porque não quis uma mudança de vida, não quis aceitar a Deus como seu único Salvador. Ele fala: olha, se eles não ouvem Moisés e aos profetas, ou seja, se eles não ouvem o que está nas Escrituras, ainda que alguém ressuscite, eles não se arrependem. Então ele muda o de foco, ele sai de um foco em que ele estava falando no capítulo 15 sobre a necessidade de arrependimento e de pessoas que estavam dispostas a se arrepender, e no capítulo 16 ele fala do fim o primeiro, de uma forma a ironizar, a mostrar para eles o absurdo que eles estavam querendo, achando que Deus se deixaria escarnecer, se deixaria enganar, que ele estava mostrando para eles, quando ele fala a primeira parábola e depois ele termina com a parábola do rico e Lázaro, ele está mostrando para eles, ao contrário desse homem rico, Deus não é uma pessoa não é um ser que vai se deixar enganar. Deus não vai louvar o erro de ninguém. E, basicamente, seria esse o conjunto de ensinos dos capítulos 15 e 16. E aí, então, no capítulo 17, ele finaliza: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se a ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, veja. E aí Jesus, então, ele começa com as parábolas a respeito do arrependimento. No capítulo 16, ele fala sobre a questão, o perigo da pessoa achar que pode enganar a Deus, viver uma vida dupla e achar que terá as moradas eternas, que terá a salvação em Deus, sem fé, sem confiança em Deus, né? Naquilo que Deus pode fazer em sua vida. E por fim ele conclui, ele arremata no capítulo 17, falando abertamente sobre a necessidade de arrependimento. E não havendo arrependimento, ele fala: não existe saída para essa pessoa. Ou ela se arrepende, ou ela está no caminho da perdição. Ou reconhece que realmente está em erro e precisa se voltar a Deus, ou não tem o que ser feito. Espero que tenha sido útil. Convido você para uma oração final. Obrigado, Deus, por mais uma chance de estudarmos a Tua Palavra. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados, nos purifique e nos fortaleça. Eu imploro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.